E aí, a crença divina. A multiplicidade do hinduísmo também se manifesta em seu conceito de Deus. Em sua forma mais filosófica, o conceito hindu de divindade... Oi? Isso, a da devoção. Não, da devoção. Sacrifício. Isso. A gente fez sacrifício, conhecimento e devoção. E aí, a multiplicidade do indivíduo também se manifesta em seu conceito de Deus. Em sua forma mais filosófica, o conceito hindu de divindade é panteísta. A divindade não é um ser pessoal, mas uma força, uma energia que permeia tudo. Os objetos inanimados, as plantas, os animais, os homens. No extremo menos filosófico do espectro, há um conceito politeísta, que acredita num grande número de deuses. Quase todas as aldeias têm sua própria divindade local. Então a gente percebe que assim, enquanto de um lado a gente tem um espírito universal, esse espírito universal, ele está em tudo está nele. A gente tem num outro aspecto, a gente tem uma percepção politeísta. Tem o espírito universal, mas tem as tantas e tantas divindades, certo? Então é como aquele caso, eu quero te apresentar Jesus, pô, legal, fala aí, beleza, tal. E aí, o que você acha? Pô, Jesus, gostei. Só que ele não vai ter aquela exclusividade como a gente, por exemplo, gostaria que tivesse, porque na cultura deles é normal ter vários deuses. E aí, quase toda aldeia tem sua própria divindade local. E a adoração divina se concentra em dois deuses em particular. Se ele passar para outra aldeia, casar e ir para outra aldeia, bem, não sei se você lembra que a questão das castas, dependendo da casta, né, não vai ter mistura. Quanto à questão de ter castas diferentes na mesma aldeia, isso eu não sei. Entende? Aí eu acredito que vai ser só mais um Deus. Mas agora, em relação a isso, se os próximos, eles forem, como eu posso dizer, se os próximos, eles forem da mesma casta, então vai ficar complicado alguém de uma outra casta para vir. Porque para eles isso daí é como se fosse uma traição, né? Tanto que, por exemplo, os cristãos e muçulmanos seriam vistos como marginais, né? Sem castas nesse contexto deles. Então, para isso é bastante. Tanto que tocar em alguém, né, numa casta inferior já é um fator complicador. E aí, deixa eu ver. Obrigado. A adoração divina se concentra em dois deuses em particular, ambos com raízes védicas. Um deles é Vishnu e um deus suave, um deus suave, amigável, normalmente representado como um lindo jovem. Sua maior importância no hinduísmo moderno deriva de seus avatares ou revelações, como Rama e Krishna. Especialmente popular é Krishna, adorado como o onipresente Senhor do mundo. Costuma ser retratado como um pastor de ovelhas e suas aventuras eróticas com as pastoras são interpretadas simbolicamente com o amor de Deus pelo homem. O relacionamento de Krishna com sua amada Radha é explicado da mesma maneira. O amor entre os dois... Peraí, deixa eu... Só um instantinho, deixa eu... Valeu. O amor entre os dois... sua separação e reconciliação são uma metáfora para o anseio que a alma sente por Deus e por sua união final com Ele. Então a gente percebe que a narrativa religiosa é um jeito de explicar a realidade. E aí eu lembro de uma situação do filme da Marvel, em que, agora eu não lembro se é a namorada do Thor que pergunta para ele, e aí eles conversam sobre ciência e magia, e ele estava falando que, olha, o que vocês chamam de ciência, para a gente lá é magia. E onde eu quero chegar com isso, além de te incentivar a assistir Os Vingadores, mas a ideia aqui é de que a ciência é um modo de explicar a realidade, a religião é um modo de explicar a realidade. Assim como os mitos no passado eram um jeito de explicar a realidade.
Assim como a filosofia é um jeito de explicar a realidade. E qual é a parte complicada? É que geralmente tenta se desqualificar todos os modos de explicar a realidade para ter apenas a ciência como a única explicação da realidade. E a parte complicada é que assim, a ciência ela nunca vai ter resposta para tudo. Daí a importância da humildade do cientista e respeitar outras explicações da realidade. E é claro também o religioso ter humildade e entender que existem outras explicações da realidade, certo? E nesse caso aqui, é como o episódio, né, de pessoas que, a Bíblia diz que se eu fosse tomar veneno, que eu poderia pegar em serpente, não vai acontecer nada. Aí o crente vai lá, pega na serpente, a serpente, pô, e aí pronto. Mas Jesus e tal, não sei o que. Então, às vezes o indivíduo ele é bastante religioso, mas ele desconsidera os aspectos científicos do mundo em que ele vive. E aí, a gente viu, né, que a adoração se concentra em 2D. Oi, alguém falou alguma coisa? Então era bobeira, né, Leonardo? É bom que tá rindo aqui sozinho. Ele está rindo sozinho, já está nessa fase? Então, o que acontece? A adoração se concentra em dois deuses em particular, né? Um deles é Vishnu, como falamos, e no hinduísmo moderno, né, a sua maior importância deriva de seus avatares ou revelações, ou seja, manifestações desse Vishnu, certo? E aí, por exemplo, claro que vai ter gente que pode até me julgar por causa do meu avatar no Facebook, que não tem absolutamente nada a ver com isso aqui, né? E assim, ou de repente ter dificuldade com o avatar do filme Avatar, que também não tem a ver com isso aqui, ou seja, pegou analogicamente emprestado uma ideia de você ter uma representação numa outra dimensão. Não sei se deu para entender onde eu quero chegar. E não necessariamente uma questão de culto, mas é um assunto polêmico e a Mara já sinalizou para cá, mas ela vai esperar até mais ou menos 15 para as 9 para tocar nesse assunto. E aí nesse caso aqui, seguindo, a gente... não? Eis que te digo de mim mesmo. Olha aí, ó. Oi? Então tá, foi um movimento involuntário. Então, Batista é um negócio, né? E aí, o outro deus de grande significado é Shiva. Ele é o deus da meditação e dos yogis. E, em geral, o retratam como um asceta. E, igualmente, um deus do desvario e do êxtase. Tanto criador como destruidor. O que o torna, ao mesmo tempo, aterrorizante e atraente. E ele quem traz a doença, e a morte, mas é também o que cura. Na devoção do Bhakti, ele é visto como um Deus cheio de compaixão que salva o homem da transmigração. A filosofia religiosa indiana se baseia na crença num Deus eterno, mas não especifica se esse Deus é Vishnu, Shiva ou algum outro. Deixa-se a cargo do indivíduo decidir de que maneiras esse Deus deve ser adorado. Nos círculos acadêmicos é comum ver Vishnu e Shiva formando uma trindade com o deus Brahma. Brahma é o deus criador que faz o mundo. Vishnu é o sustentador que protege as leis naturais e a ordem universal. E Shiva é o destruidor que no final de cada época dança sobre o mundo até reduzi-lo a pedaços. Uma vez que isso acontece, Brahma tem de recriar o mundo novamente. Assim, essas três personagens ou máscaras representam três aspectos de Deus: o Criador, o Sustentador e o Destruidor. Essa doutrina trinitária, no entanto, tem pouca relevância na devoção popular. Então a gente percebe que isso aqui tem muito mais a ver com doutrina do que prática religiosa. É que nem a gente na igreja, né? Então você vai ver, na igreja pentecostal, na igreja tradicional, você tem os teólogos que desenvolvem, que falam, você tem o povão, né? Então, você vai ter, por exemplo, na igreja pentecostal, o camarada que vai acreditar nos negócios que o pastor dele não ensinou. Na igreja batista vai rolar uns negócios desses também, né? E assim, na igreja católica vai ter um negócio desse. Tem a área mais acadêmica e tem o pessoal mais místico, da experiência, que acredita num negócio que assim, a razão não explica direito, mas nós crê, entende? E por aí vai.
Então, tem um aspecto doutrinário e tem um aspecto, né, experiencial. Fala.